Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos retornando aqui conversando com o professor Lívio Wanderley, doutor nas hostes da economia e professor do curso de pós-graduação no âmbito da Universidade Federal da Bahia, UFBA, que é uma universidade bastante prestigiada no Nordeste e no Brasil. E eu já começo, meu caro professor Lívio, lhe perguntando, a UFBA está interiorizada lá na Bahia? Tem muitos campos da UFBA de extensão? Ela está interiorizada apenas no campus de Vitória da Conquista. Com economia, um curso de economia. Tem um curso de economia, sim, tem. Não é só economia, mas tem economia. Então você tem economia na UFBA em Salvador, certo, e tem economia da UFBA em Vitória da Conquista. Vitória da Conquista em Vitória da Conquista e cidades próximas ali, que essa universidade tem essa função, né? E que eu acho que deveria... Sim, mas é UFBA. É UFBA, certo. É UFBA, certo? Agora, deveria ser disseminado mais isso aí, certo? Disseminado mais, certo? Agora eu vou fazer uma correção, que você me perguntou se a UFBA tinha interiorizado. Eu disse que sim, Vitória da Conquista e regiões próximas, micro-regiões. Mas agora eu vou corrigir um fato que você me perguntou. Economia tem lá sim, mas não é da UFBA, é da Universidade Estadual do Sudoeste. Estadual. Não, quando você falou economia, tem, mas é estadual, uma universidade estadual. E essa é particular? Não, é estadual. Ela é estadual? Estadual, é do Estado. O Estado tem 4 universidades. Por que essa dicotomia, hein? Por que essa variação, hein? Porque não podia ser a Universidade Federal e ela se expande. Sim, eu sempre defendi isso. A Universidade Federal de Estado ser interiorizada de forma planejada por micro-regiões para atender todo o Estado. Então, deveria ser isso. Agora, esse projeto foi iniciado no governo Lula, mas ele foi tímido, não foi uma coisa, entendeu? Em alguns, aqui a UFAL tem, né? Tem Viçosa, se eu não me engano, é Arapiraca, não é isso? Viçosa, tem Arapiraca. Viçosa, exatamente. Mas isso eu acho que devia ser feito em todos os estados e com maior vigor, certo? Mas não foi. Mas o que foi implementado está funcionando. Está funcionando. Isso é bom. Isso é bom. O professor Lívio, eu vou aqui tocar no assunto, eu diria, sempre essa temática, quando vai por essa vertente, é uma coisa estressante, mas não acha que essa abertura de se criar outras universidades, isso não foi para criar dinheiro, não? Aí eu não posso... Isso não foi para permitir que alguns grupos viessem a ganhar dinheiro? Bom, aí eu não tenho como afirmar isso. Mas supor, não sei. Eu acho que tem muito jogo político, né? O deputado da região tal, vou trazer uma universidade para cá, tal, essas coisas. Isso faz parte do jogo político. E você acha que ele faz isso por benemerência? Eu acho. Para ganhar o reino dos céus? Bom, não. O político responde essa, entendeu? Aí, depende muito de cada um, mas o importante eu acho que seria o seguinte, uma política de Estado, no sentido que uma coisa é Estado, outra coisa é governo. Uma política de Estado, universidade é política de Estado, universidade. Certo? Não tem que haver ingerência política nisso aí? Não, Estado é uma política de Estado. Então, sim, o que quer dizer? Política no sentido de gestão, né? No sentido de gestão. De gestão, mas não é, porque eu entendo assim, uma coisa é governo, outra coisa é Estado. Certo. Governo passa. Isso. Governo passa. O governo é conjuntura, certo? É o dia a dia, certo? O governo pode ser bom, pode ser ruim, passa. As estruturas de Estado, ela não pode ser alterada não pode substancialmente. Das conveniências políticas. Exatamente, não pode. Então, o que é que acontece? Se você mantém uma estrutura de Estado, ela tem sua dinâmica, certo? E é de longo prazo. Por exemplo, instituições como a Petrobras, a Eletrobras, Correios, universidades federais, são estruturas de Estado. Então, essa estrutura de Estado, passa governo, sai governo, ela se mantém, tem que se manter, certo? Agora, óbvio que a neutralidade não existe na sua pureza. É óbvio que um governo A, determinada
a universidade ou instituições outras, está mais vinculado ao governo A, certo? Então, mas, na verdade, o que não pode é mexer na estrutura de Estado. A estrutura de Estado é de longo prazo, certo? E pronto. Agora, quando o governo mexe na estrutura de Estado, aí complica. O governo pode ser muito bom, o governo pode ser muito ruim. Não mexendo na estrutura do Estado, o Estado sobrevive. Quando eu falo o Estado sobrevive, o que quer dizer? O Estado é uma das bases para a nação funcionar, certo? Então, é aquela história, uma coisa é Estado, outra coisa é governo, outra coisa é nação. A nação envolve a sociedade. Então, a Universidade Federal está aí para prestar um serviço à sociedade. A universidade é gratuita. Ela é gratuita. Aí é que entra o problema, porque ela é gratuita, mas se ela é gratuita, ela não tem renda. Então, ela depende da estrutura de governo, certo? Da estrutura de governo, que é o orçamento, né, do governo. Então, que é resultado? Aí é que diga, se o governo entra e começa a mexer nessas coisas, e aí afeta a estrutura do Estado, desestabiliza. Só para a gente prosseguir, eu tive Petrolina há uns 2 anos atrás, e naquela ocasião me falaram de um projeto acadêmico que foi pela bancada federal da Bahia e de Pernambuco, que criaram aquele centro universitário lá em Petrolina e Juazeiro, não? Juazeiro, exatamente. Aquilo ali, como é que está? Olha, eu não tenho informações detalhadas. Aquilo é UFBA? Não é UFBA, não. É outra universidade. É uma outra federal, outra universidade. Eles até aproveitaram o prédio É uma das universidades criadas. Da SICA, exatamente, uma das universidades criadas, uma em Ilhéus. Já tinha uma universidade da Boa, que é a Universidade de Santa Cruz, do Estado. Aí criaram uma federal em Ilhéus. Está lá funcionando, mas, entendeu? Aí criaram essa também que você está falando. Não tem nada a ver com UFBA. Tem nada a ver com UFBA. Tem nada a ver, né? Tem nada a ver. E a Universidade Federal da Bahia, como é que está? Está tendo convulsão lá, não é? Bom, as universidades federais... Ela foi politizada nesses últimos... Todas as universidades federais, veja bem, o que é uma universidade... Veja bem, vamos pensar o seguinte, primeiro. O que é uma universidade? O nome está dizendo. Universalidade de conhecimento, certo? E um centro de formação. Lógico, mas universalidade de conhecimento. Então, uma universidade é quando você opera com vários tipos de formações. Formação do engenheiro, formação do advogado, formação do economista, de qualquer coisa, do filósofo, do médico, né, em psicólogo, tudo. Então, a universidade é isso. Você pode chamar a universidade quando ela tem uma certa percentagem de diversidade de formações, correto? Ok. Bom, agora, temos a área exata, temos a área médica, a área social. E temos a área social, certo? A questão na área social, aí é natural, é normal que a área social está vinculada à economia, está vinculada à política, está vinculada à filosofia, está vinculada à sociedade em geral. É ou não é? E, obviamente, nesse mundo, né, que é a área 3, se chama da universidade, nesse mundo, é a diversidade do pensar, da filosofia, do modo de vida, como você... Então, aí entra o que é a diversidade de ideologias. Bom, aí eu vou usar um termo que o ministro atual usou no início do ano passado, que a Universidade Federal Brasileira hoje é uma balbúrdia, né? Ele não usou esse termo. Você fala o ministro da Educação. O ministro da Educação. Eu quero dizer que a universidade tem que ser uma balbúrdia mesmo, mas não é a balbúrdia que ele se referiu, entendeu? Ele se referiu a ninguém quer estudar, ninguém quer... Quando eu entendo... Do indivíduo usar
usar as coisas. Sativa Lineu, a nossa popular maconha, lá dentro do campus? Sim, veja bem, eu não vejo isso. Pode ser que tenha, deve ter, mas não é como ele... Deve ter porque individualmente cada um faz... Não é essa anarquia, não. Não é isso. Agora, como eu quero dizer que a universidade é uma balbúrdia justamente que é um local para o debate, para a divergência de opiniões e divergência de ideologia, o debate. Agora, tem um problema. Então é aquela história, a universidade tem que ser plural no pensamento, plural. Mas o problema nosso, não é só o nosso da universidade, da humanidade, né? São os extremos. Sempre tem os extremos, é ou não é? Então você olha de um lado, um extremo que defende a pluralidade, mas a pluralidade dele é a ideologia deles. O outro extremo defende o pensamento único que está baseado na ideologia dele. Esses dois extremos é que, na minha opinião, deforma a ideia de pluralidade. Então, vejam bem, é o debate, por exemplo, de uns, não sei quantos anos, mas vamos botar assim, uns 15 anos para cá, ou 20, certo? As federais hoje, ela foi realmente dominada por uma linha ideológica, certo? Mais à esquerda, certo? Então, nisso o que quer dizer? Defende-se a pluralidade, mas quando você vai fazer um debate, você vê só pessoas que falam a mesma linguagem. Você não encontra uma pessoa do pensamento único, uma pessoa que defende a pluralidade numa mesma mesa debatendo com respeito. Certo? Então, o problema hoje da universidade é esse, mas que tem que ser um lugar plural, tem que ser. Tem que ter espaço para todo mundo, da pensamento de direita, pensamento de esquerda, etc. Agora, tem os extremos. Setor de direita quer ser hegemônico, setor de esquerda quer ser hegemônico. Hoje, o setor mais hegemônico das federais é mais a esquerda, certo? Mas é a esquerda, certo? Então, o problema é esse. Agora, o atual governo vem batendo muito nisso, não é? Mas também, se é para ele tirar um e botar o outro, também fica a mesma coisa. Só muda a cor da camisa, não é verdade? Aí não é o correto. O correto é tentar criar um ambiente que se possa todos expressar o seu ponto de vista, né? Democraticamente e pronto. Mas aí está esse embate. A polarização, né? A polarização é que é o problema. Meu caro professor Lívio, eu queria agora passar para uma outra vertente de análise. Como é que anda a economia do Brasil, hein? Deixa eu logo fazer uma pergunta. Paulo Guedes é bom? Eu acho ele um cara competente, sério, muito competente e sério. E ele é uma pessoa, eu estive agora em agosto em Brasília e fui ao Ministério da Economia, que eu tenho um colega que você não sei se conhece, ele é alagoano, é o Alexandre, ele é diretor de acompanhamento de política econômica, certo? E conversei muito com ele lá, e a gente conversando, e o Alexandre disse, olha, ele além de ser competente e sério, ele acredita no que está fazendo. Bom, ok? Agora... Então o homem é esse. Não, mas vamos... A economia não é tão simples assim, certo? Vamos contextualizar agora ele. A formação e a competência e a seriedade dele. Certo? Ele é da escola de Chicago, certo, né? Exatamente. Então, ele é um liberal ortodoxo. Liberal. Então, ele defende aquela tese que deixa que o mercado resolve tudo. Falando numa linguagem simples, correto? O mercado resolve tudo. O mercado ele vai se ajustar. Essa é a tese original de Adam Smith. Entendeu? Você falou como no início de Adam Smith. Então, veja bem, ele acredita nisso, certo? Mas ele já está começando a sentir o choque de realidade como ministro. Ele já está tomando certas medidas que vai de encontro a isso, porque é inevitável. É aquela velha história. Eu não defendo nem a pureza do mercado, nem
a pureza do Estado. Esses são os dois extremos também, ok? Tem que ter um meio de campo aí. O meio de campo foi introduzido no passado, há uns séculos atrás mais ou menos, por um economista muito conhecido, que é John Maynard Keynes, certo? Keynes. Que ele introduziu o Estado regulador, certo? E que a Europa toda adotou e deu certo. E tem os Países Baixos hoje, a carga tributária é altíssima, os Países Baixos, mas os serviços são de primeira qualidade para a população, certo? É outra coisa. Então, o que quer dizer? Em alguns setores deu certo, em algumas nações deu certo, outros mais ou menos, etc. Então, na verdade, é o seguinte, o Paulo Guedes é um cara dentro desse perfil. Agora, é um ortodoxo, é um cara que acredita no livre mercado, e ele... No caso atual do Brasil, aí eu vou dar o meu depoimento, caso atual, eu sou um economista que gosto, no possível, que é impossível você dominar tudo, mas no possível estudar o que eu posso. Então, eu tenho uma formação, mas eu conheço muito bem Marx, muito bem, não é problema para mim, mas eu trato também a teoria clássica, a teoria keynesiana, com muito vigor também, e dentro da realidade nossa, o mundo keynesiano seria mais apropriado do que o princípio da ortodoxia do mercado. Só que no governo Dilma e segundo o governo Lula, foi adotado um modelo neoliberal e misturado com tinturas keynesianas, tal, lembra a história de crédito fácil, não é? A demanda explodiu, não é? Tudo bem. Então, essa história toda é o seguinte, alto déficit público, dentro do problema do déficit público no Brasil. Olha, a teoria keynesiana diz o seguinte, déficit público não é problema, desde que seja um déficit público que, quando o Estado gasta ou viabiliza, gera renda para o Estado e o Estado vai rolando sua dívida natural. Mas o problema é que o déficit público do Brasil, eu diria, o déficit keynesiano é desse tamanho, correto? Ok? Não teria nenhum problema o Brasil operar com déficit público desse tamanho. A dinâmica seguia tranquilamente. Seria tranquilamente e tal, e aí tem toda uma explicação para isso. Mas o problema é que o Brasil... O déficit do Brasil público não é desse tamanho. Daqui para baixo, aí vou botar daqui para baixo, bem maior, é a ineficiência pública. A ineficiência pública gera déficit. E daqui para baixo, a corrupção. Aí eu entendo o seguinte, aí o pessoal às vezes não me entende, porque eu sou dado como economista heterodoxo, não ortodoxo. E eu começo a defender uma política ortodoxa hoje no Brasil. Aí não é contraditório, não é? Aparentemente sim. Porque eu entendo o seguinte, porque como é que você vai estimular o governo a gastar mais se ele já está com a dívida que era 130 bilhões de dólares, agora parece que vai fechar em torno de 80, déficit. Como é que você vai estimular a aumentar a dívida? Então eu acho que é necessário fazer um ajuste. Mas esse gasto, ele tem uma previsão de retorno. Sem previsão de retorno. Esse é o problema. O déficit keynesiano tem previsão de retorno. Você está entendendo? Então, o resultado, a reforma da Previdência, que em todo lugar do mundo gera problema, né? Porque ela realmente vai dar um alívio para as contas públicas, certo? Um alívio. Certo? Então, que resulta? É necessário fazer um ajuste e depois, se esse ajuste tiver sucesso, a gente vai conversar depois. Aí eu te chamo, Paulo Guedes, vamos conversar agora. Agora pode ser que eu não te apoie mais. Entendeu? Agora, não vai haver agora um ajuste tributário? Não, estão tentando fazer uma reforma tributária que é necessária, mas né? o ajuste tributário só vem nas costas da gente? Da gente, da sociedade? Sim, é que tá. O Brasil é um país... Eu nunca vi ninguém fazer um ajuste, isso aqui vai cair, viu? Vai diminuir. Exatamente. Sim, aí a questão... Porque essa não é o economista que decide sozinho. Você sabe que passa pelo Congresso, tem a política, tudo isso, né? É óbvio. Agora, veja bem, você falou em tributos. O Brasil é uma vergonha
não digo a carga tributária, eu estou falando a aplicação tributária no Brasil é uma vergonha, é um dos países de aplicação regressiva. Regressiva. O tributo brasileiro é regressivo, o que quer dizer? Ele atua mais quem ganha menos e atua menos em quem ganha mais, isso é a verdade. Você fala de questão de incidência. Certo? Por quê? Por exemplo, quem paga imposto no Brasil, imposto de renda, é assalariado. Certo? Óbvio que as empresas pagam também, ou não é? Mas se você for fazer proporção, por exemplo, eu acredito, você também, que nós estamos na mesma faixa do imposto de renda do Neymar. Está entendendo? Certo? Neymar paga igual a mim? Não é que paga igual, ele paga mais em termos absolutos do que você. Mas o percentual é o mesmo. Não, mas o percentual é o mesmo. Ele paga mais, porque ele ganha mais. Sim, claro. Você está entendendo? Claro. Mas não deveria ter uma gradação progressiva para cima, né? Outra coisa, tudo que a gente compra aqui, como um suco de laranja, compra qualquer outro, a gente está pagando imposto. Então, quer dizer, imposto sobre alimentação básica, tudo. Quer dizer, quem é que depende mais dessa alimentação básica? O pessoal de baixa renda, correto? Está nas redes sociais um depoimento do presidente Bolsonaro, que, na minha opinião, como leigo, é uma coisa assustadora. Sim. Ele fala que o Brasil paga um serviço da dívida pública, que você calcula por dia, é uma coisa absurda. Isso não vai ter... Eu comparo assim, tem um indivíduo perdendo sangue. Você sabe que serviço da dívida é pagamento de juros, né? De juros, né? Só juros. Meu caro professor, se o indivíduo está sangrando, o médico tem que criar todas as condições para que aquele sangramento pare. Senão ele vai entrar em choque, hipovolêmico, vai morrer. Eu não penso que isso é diferente com a economia, não. Não, mas é justamente a forma como eu penso hoje. Porque eu não sou crítico à atual política econômica, apesar de a minha formação ser heterodoxa. Porque a gente precisa dar um ajuste na economia, é isso que você falou, precisa estancar o déficit, estancar, enfim. E é possível isso? Olha... Mesmo com essa dimensão e essas diferenças do Brasil? Não é fácil, viu? Não é fácil porque é aquela história, né? Os interesses são diversos, tem que passar pelo Congresso, ou não é? Né? Os lobbies, né? Por exemplo, uma reforma administrativa que o governo quer fazer. Vai enfrentar muita resistência, porque o lobby do funcionário público federal é muito forte no Congresso, certo? Vai resistência. E muitas coisas, a própria reforma tributária, os conflitos estaduais, ou não é? Conflitos estaduais. Você está vendo aí, né? Exatamente. Então, não é fácil, mas é o caminho, tem que se fazer, tem que se tentar fazer alguma coisa. Agora, eu sou da opinião seguinte, que feito esse ajuste, ou chegando perto de um ajuste, de uma situação, a gente não pode abrir mão de algum protagonismo do Estado. O país é um país pobre. Até esse governo manteve alguns programas sociais, não é? E diziam que ia acabar e não está mantendo, não é? E tem que manter mesmo. Né? O Estado tem uma função social também, certo? Então, como eu estou dando a tônica aqui, que os extremos não funcionam, certo? Eu acho que tem que haver um meio de campo entre mercado e Estado, certo? O meu caro professor, mas nesse conforto social que o Brasil procura dar às pessoas mais pobres e tal, tem uma corrupção muito grande. Aí, outro dia vi uma Câmara de Vereadores aí, os caras recebendo, está se tentando corrigir isso, né? Se tentando, pelo menos vejo na imprensa, né? Se está se tentando corrigir. O próprio Bolsa Família mesmo, tinha gente que recebia indevidamente, ou não é? Muita gente, indevidamente. Segundo as notícias que saem, está se tentando corrigir essas distorções. E a economia é muito grande, se corrigindo. Agora, é o mal, né, do funcionamento. A democracia, ela é o melhor sistema, como todo mundo fala, né? Porque não tem outro melhor, né? Churchill dizia,
o pior sistema. É o pior sistema, mas não tem outro melhor. Mas você não consegue conviver com o outro. Com o outro. Meu caro, estamos nos aproximando do final, lamentavelmente. Isso sob meu protesto, inclusive, terminando. Mas eu queria que você fizesse uma consideração crítica sobre os nossos políticos, o perfil dos nossos políticos, porque, como você bem disse, a economia, ela, às vezes, o economista, para implementar certas mudanças, ele tem que ter o apoio político. Como é que você vê o quadro político nosso? Ele está para isso hoje? Olha, eu vejo o seguinte, o Brasil não tem dado muita sorte com os nossos políticos, né? Existe até uma piada aí, não sei se você conhece, né? Que o Brasil tudo é bom, mas o Deus resolveu botar o político não o melhor. Essa piada é velha, né? Bom, mas é o seguinte, a gente tem que ver o seguinte, nós tivemos, em síntese, rapidinho, a gente vê o seguinte, vamos olhar da República para cá. República. Durante a Primeira República, que foi até 30, ou era um presidente paulista ou era um mineiro. Era aquele jogo. Quando tentou mudar, deu a Revolução de 30. Exatamente, era aquele jogo. Então, quer dizer, era a oligarquia agrária, é que controlava o político, né? Pronto. Veio a Revolução de 30, que foi uma revolução que não vou falar sobre ela agora, mas aí entra o getulismo, né? Getulismo. Realmente houve um avanço. A economia... Ele organizou o serviço público, né? Organizou o serviço público, os direitos trabalhistas, houve um avanço e houve um maior protagonismo do Estado, correto? Mas caiu também numa ditadura, né? Estado Novo, tal. E então, vejam bem, então foi uma outra fase, outra fase. Dentro década de 30, década de 40, aí nasce na minha opinião, outro tipo de político, que já seriam os políticos mais vinculados aos partidos, um getulista, o DN, ou não é? Mas todos esses políticos. E esse movimento vai até 64, certo? De 64 ao golpe de Estado, não é isso? E aí o político ficou existindo, mas, na verdade, sem muito protagonismo. Ele volta a ter protagonismo. Quando houve o bipartidarismo, né? O bipartidarismo. Era outro tal, e depois, quando termina a ditadura, né? Foi 85, né? 85. Certo? Aí vem a democracia, que estamos até hoje, e, na verdade, aí aparecem novos políticos. Além dos velhos que tinham, como Ulisses Guimarães, como Tancredo, etc. Mas eles Franco Montoro, um político ainda que tem uma visão partidária, até com uma percepção mais séria, né? Até dentro das suas ideologias. Bom, mas aparecem políticos novos. E esses políticos novos, pós-ditadura, de uma maneira geral, você começa a perceber, com uma ou outra exceção, político mais vinculado ao seu bem-estar. O que quer dizer? Político que visava seu projeto, certo? E não o projeto da nação. Aquela história do Mateus, primeiros meus. Isso. Então, vejam bem, o que eu chamo isso, criou-se a figura do político profissional, certo? E isso vem até hoje. Agora, eu estou com uma pequena esperança aí nessa última eleição, que tem um grupozinho ali, simbolizado por aquela mocinha Tabata, né? Que parece que tem um grupo, de vários partidos, mas eles são independentes. Está tendo problema lá, certo? Mas parece que eles vêm com aquela vontade de fazer a coisa certa, me parece, certo? É uma esperança que eu vejo aí. Agora, realmente, a qualidade política do Brasil, com suas exceções, óbvio, né? A gente está falando assim, mas tem suas exceções. É um problema de jogo muito de interesses, né? Interesses de grupo, interesse pessoal, etc, etc. Agora, tem uma coisa que eu vou falar aqui, que a imprensa tem criticado muito, mas eu estou achando que não, é positivo. O atual governo, que tem um ano, depois de muitos anos, passado, governo FHC, governo Lula, governo Dilma, o que é que acontece? O Congresso está tendo autonomia.
Antes era aquela história, né? O Congresso fazia o que o Executivo A gente chama queria. isso de jogo de cartas marcadas. Não era o Executivo fazia a negociação e o Congresso aprovava o que o Executivo queria, agora Eles não. tinham uma maioria, mas a que custa aquela maioria? Exatamente. A que custo? Agora não. Mas o mais importante é o seguinte, o Congresso tem que ser independente mesmo. Certo? Então, quer dizer, quando o governo manda um projeto para o Congresso, cabe o Congresso discutir, até mexer nele mesmo, né? Alterar alguma coisa. Mas não pode fazer isso como vindita, né? Exatamente. Não, vou ficar porque eu não gosto dele, ele não está me dando dinheiro. Não é por aí, mas o Congresso tem autonomia de discutir aquilo e melhorar, entendeu? Sem dúvida, Faz sem parte, dúvida. ok? Meu caro professor Lívio, maravilha tê-lo aqui conosco. Lamentavelmente, o nosso diretor já fez sinal que o nosso tempo se exauriu, mas muito bom tê-lo aqui. Tenho certeza que essa sua presença aqui é marcante, vai ficar durante um bom tempo ainda nas nossas memórias. E eu quero desde já dizer que quando vier a Maceió, quando vier aqui a terrinha, me dá um alô aí e tal, para a gente vir aqui escolher uma temática nova. Você tem sua competência, o seu brilho, e nós queremos aqui no nosso programa o brilho das pessoas que têm realmente condições de nos dizer alguma coisa. Tá bom, muito obrigado. Sucesso sempre para você, Lívio. Você é muito feliz Tá certo. na sua vida e que você esteja sempre aqui conosco. Tá bom, agradeço a todos. Meus caros telespectadores, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.